A vida humana é efêmera, mas muitos não percebem isso. Vivemos em uma constante batalha, onde a maioria das pessoas se distrai com aquilo que é temporário. Neste exato momento, algo profético se desenrola diante de nós, e poucos percebem o quão limitado é o tempo. O próprio Jesus alertou sobre as armadilhas do engano, a brevidade da existência e a necessidade de buscar a Deus antes que seja tarde demais. O engano, sutil e disfarçado, não anuncia suas intenções, tal como a serpente enganou Eva no jardim do Éden, Gênesis 3. Por trás do que vemos, há um inimigo que cega as mentes e corações, fazendo com que as pessoas se apeguem a sonhos passageiros, como se a vida fosse eterna. Em 2 Coríntios 4:4, somos alertados de que o Deus deste século cega o entendimento dos descrentes para que não percebam a luz do Evangelho. Enquanto muitos estão ocupados com as demandas cotidianas, uma realidade espiritual tão real quanto o ar que respiramos existe. São estratégias do inimigo para desviar nosso foco e nos conduzir à destruição. Quantos hoje em dia colocam seus corações apenas em riquezas, posses e vaidades? Esse é o objetivo de Satanás: manter a atenção voltada para o imediato e fazer com que negligenciemos o que realmente é eterno. Em Lucas 12:3-21, a parábola do rico insensato ilustra como a busca obsessiva por bens materiais pode devastar a alma. Jesus nos adverte a não sermos gananciosos, pois a vida não depende da quantidade de riquezas que acumulamos. Este homem, que construiu celeiros para armazenar seus bens, não sabia que naquela noite sua vida lhe seria exigida. O mesmo ocorre conosco quando nos deixamos seduzir pelas ilusões do mundo. A sociedade atual valoriza a acumulação, mas esquece que a vida é frágil e imprevisível. O que você faria se soubesse que essa poderia ser sua última noite na Terra? Muitos preferem não pensar sobre isso, mas os cristãos são chamados a encarar essa realidade com seriedade, mantendo esperança na ressurreição. Jesus nos ensinou que a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Lucas 12:15. Não é errado ter bens, mas é tolice deixar que eles dominem o coração. A maior estratégia de Satanás não é apenas oferecer prazer momentâneo, mas incutir em nós a ideia de que devemos viver apenas para o presente. A urgência da vida eterna fica oculta e as pessoas seguem sem perceber que são peregrinas neste mundo. Como Jó declarou: "No saí do ventre de minha mãe e no partirei." Jó 1:21. Nada levamos desta vida, mas a maioria ignora essa verdade. No mesmo trecho do Evangelho de Lucas, a advertência de Jesus é clara: viver apenas para si é loucura, pois cedo ou tarde a morte chega. O mundo nos incentiva a acumular, mas a vida é frágil, pode ser tomada a qualquer momento. O que você faria se soubesse que essa poderia ser sua última noite? A lógica do mundo diz que devemos acumular riquezas, enquanto a lógica do Evangelho nos ensina a ser ricos para com Deus. Lucas 12:21. O grande erro é acreditar que temos controle sobre o tempo e a vida. Apenas Deus conhece o número de nossos dias. A sociedade caminha, distraída, em busca de mais e mais, enquanto o verdadeiro tesouro está em viver para Deus. Como em Hebreus 9:27, a morte é inevitável, mas o cristão não precisa temer. Pensar na morte com sabedoria é sinal de discernimento. O que realmente importa é acumular tesouros para a eternidade. A importância de perceber a brevidade da vida e a realidade do julgamento de Deus. Transformar bens materiais em ídolos é um erro fatal. É essencial compreender que a vida após a morte é real e o julgamento de Deus é certo. Aqueles que fecham os olhos para isso estão caminhando pelo mesmo caminho do homem tolo da parábola bíblica. O rico, que possuía terras, celeiros e muitas riquezas, não sabia que, ao ser chamado por Deus, nada disso teria valor. A lição é clara: sem Deus, nada é eterno. A arrogância pode nos cegar, mas diante de Deus, nossa vida pode ser retirada a qualquer momento. É crucial buscar a Cristo, pois Ele é a verdade. João 14:6. Ele é quem nos liberta dos grilhões do pecado e da ilusão. A verdadeira segurança está somente em Deus. O inimigo trabalha incessantemente para nos convencer de que somos donos de nossa vida, mas isso é uma mentira. O fôlego de vida nos foi dado por Deus e a Ele retornaremos. Para não vivermos como tolos, devemos entender que cada respiração é um presente divino. Servir ao Senhor não é perda, mas um ganho de vida abundante. João 10:10. A Bíblia nos alerta constantemente a vigiar e orar para não cairmos em tentação,
Mateus 26, 41. Refletir sobre a finitude humana não é apenas um exercício filosófico, mas um princípio bíblico. O Salmo 113,15 nos compara a uma flor do campo. Floresce hoje e morre amanhã. Isso não deve nos levar ao desespero, mas a um senso de responsabilidade diante de Deus. Quando entendemos que a vida é passageira, mudamos nossas prioridades, buscando ter um coração puro, honrar o Criador e amar ao próximo. O maior desafio no mundo atual é permanecer firme na verdade, enquanto muitos se perdem em caminhos cheios de engano. O diabo não apenas oferece prazeres efêmeros, mas tenta apagar a percepção de que a eternidade é real. Ele semeia a ideia de que podemos conquistar tudo sem prestar contas a ninguém. No entanto, Romanos 14:12 nos lembra que todos teremos que dar conta de nossas ações a Deus. Essa é a grande verdade que o mundo tenta esconder, com entretenimento vazio, consumismo, filosofia sem sentido. Enquanto muitos buscam prazer imediato, o tempo avança. Uma geração morre e outra surge. E, cedo ou tarde, todos terão que enfrentar a realidade da morte. Preparar-se para esse encontro com o Senhor não é fanatismo, é sabedoria. Cristo alertou que o caminho para a vida é estreito e difícil. Mateus 7,14. Muitos ignoram o que a palavra de Deus ensina e criam suas próprias teorias, confiando mais em suas razões limitadas do que na sabedoria divina. O apóstolo Paulo disse que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. 1 Coríntios 13:19. Em vez de nos rendermos à arrogância humana, devemos nos submeter ao Evangelho, que aponta o caminho para a vida eterna. Falar sobre a morte e o engano não é para causar medo, mas para anunciar uma nova esperança para aqueles que estão em Cristo. A nossa esperança não está nas coisas da terra, mas no que ainda não vemos. Hebreus 11:1. Por isso, o cristão é chamado a acumular tesouros no céu, onde nada pode ser destruído. Mateus 6:19-20. Saber que nossa esperança está na vida eterna muda nossa perspectiva diante do sofrimento, das dificuldades e da injustiça. A verdade bíblica nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. O mesmo Jesus que nos alertou sobre o engano do inimigo também nos prometeu estar conosco até o fim. Mateus 28:20. Ele não nos abandonou e isso deve nos dar paz, mesmo quando o cenário global é perturbador e o pecado se torna cada vez mais normalizado. Deus ainda tem o controle de todas as coisas, embora o diabo iluda. Ele não tem poder absoluto. Somente o Senhor é soberano. A paz que vem de Deus nos permite caminhar com alegria em meio às tempestades, não porque ignoramos a realidade, mas porque vivemos à luz de uma verdade superior. O que a Bíblia diz é o que importa, pois as opiniões humanas mudam com o tempo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isaías 48. O cristão deve se firmar nessa rocha inabalável. Uma das marcas de quem nasceu de novo é enxergar a eternidade nas coisas cotidianas. Isso não significa se afastar dos deveres do dia a dia, mas viver de forma equilibrada, com a mente no céu e os pés na terra. A eternidade já começou dentro de nós, pois somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Isso significa que, onde quer que estejamos, podemos buscar a presença de Deus sem depender de estruturas ou rituais específicos. A Bíblia conta histórias de homens e mulheres que, mesmo em circunstâncias difíceis, serviram a Deus com todo o coração. Pense em José, que foi vendido como escravo e preso injustamente, mas manteve sua fidelidade. Gênesis 37-50. Ou em Daniel, que, exilado em uma terra estranha, continuou fiel ao Senhor. A urgência do arrependimento e a luta contra as mentiras do inimigo. Daniel orava 3 vezes ao dia, firme em sua fé. Daniel 6. E Paulo e Silas adoravam a Deus mesmo na prisão. Atos 16. Essas histórias reais nos ensinam que nada pode separar o cristão do amor de Cristo. Romanos 8:39. O diabo busca obscurecer a mente das pessoas, fazendo-as esquecer que um dia elas terão que prestar contas ao Criador. Por isso, a mensagem do Evangelho é mais urgente do que nunca. Precisamos proclamar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. Não há como fugir dessa verdade. Todos compareceremos diante de Deus. Alguns para a vida eterna, outros para a condenação. Mas o Senhor não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. 2 Pedro 13:9.
O tempo passa rapidamente, e quem se recusa a se render a Cristo pode achar que está seguro agora, mas está construindo sua vida sobre um solo frágil. Somente Jesus é a rocha sólida. Mateus 7, 24 e 27. Portanto, a Igreja do Senhor deve estar alerta, vigiando e proclamando a verdade. Somos chamados a ser a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5 e 13, apontando o caminho e impedindo a corrupção. Hebreus 9, 27 afirma que cada pessoa viverá uma vez, após isso, virá o juízo. Não há escapatória ou reencarnação, mas a certeza de que cada um responderá por suas ações diante de Deus. Para os que creem em Cristo, esse dia é esperado com reverência e esperança. Para os que rejeitam o Salvador, será um dia de dor, vergonha e terror. A Bíblia é clara sobre isso, embora muitos prefiram não refletir a respeito. Quando lemos Apocalipse 20:15, vemos a descrição do juízo final. Os livros serão abertos, incluindo o livro da vida. Quem não estiver inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Essa cena forte pode nos fazer questionar o amor de Deus, mas lembremos que o Senhor é justo e providenciou o escape através de Jesus Cristo. A condenação é o resultado de uma escolha. Quem rejeita o perdão divino escolhe o caminho da perdição, e não podemos culpar Deus por isso. O diabo teme que a mensagem de arrependimento seja pregada nas igrejas, pois sabe do poder transformador do arrependimento genuíno. Negar o juízo final não o faz desaparecer. Ele acontecerá, independentemente de nossas preferências. O homem pode inventar teorias para negar a realidade, mas não tem poder para anulá-la. O Evangelho, por outro lado, apresenta o caminho de fuga da ira vindoura. Crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, e viver em novidade de vida. O cristão vive com os olhos fixos naquele grande dia, não com medo, mas com compromisso de santidade e missão, sabendo que em breve o Senhor voltará. O crente se empenha em ser encontrado irrepreensível. 2 Pedro 3,14. Cada momento é valioso, cada oportunidade de testemunhar conta. Não somos donos do tempo, mas podemos usá-lo para glorificar a Deus e amar o próximo, e é nisso que encontramos verdadeira paz e alegria. Arrependimento não é apenas remorso ou tristeza passageira, é uma mudança de direção. O Evangelho de Marcos começa com a pregação de João Batista, convocando todos ao arrependimento para a remissão dos pecados, Marcos 1 e 4. Sem esse passo, não há salvação. O mundo relativiza o pecado, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Se andamos em engano, precisamos confessar e abandonar nosso caminho errado, crendo que o sangue de Jesus nos purifica, 1 João 1 e 7. Quem se arrepende não permanece no erro, mas experimenta um novo nascimento. O Espírito Santo passa a habitar no coração do crente, capacitando a viver em retidão. Isso não significa perfeição instantânea, mas uma jornada contínua de transformação. O cristão morre para si mesmo e vive para Cristo, Gálatas 2 e 20. Essa é a estrada que trilhamos até o fim da vida, sempre confiando na graça de Deus para permanecer firme. O mundo define sucesso de maneira diferente: poder, fama e dinheiro. Mas o sucesso de Deus está em um coração quebrantado e disposto a obedecê-lo. De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma? Mateus 16 e 26. O arrependimento é um caminho humilhante para o orgulho humano, pois reconhece que não temos justiça própria. É Cristo quem nos justifica, e em Cristo encontramos a reconciliação com o Pai. A grande dificuldade é que o ego não quer abrir mão do controle da própria vida. Muitos preferem ignorar o chamado de Deus e continuar desfrutando de pecados aparentemente inofensivos, mas essa é uma ilusão perigosa. Cada passo longe de Cristo é um passo em direção à eternidade sem Ele. Por isso, a urgência do arrependimento ecoa em todo o Novo Testamento. Sem arrependimento, não há esperança. Sem Cristo, não há salvação. Atos 4 e 12. O diabo não descansa. Ele é comparado a um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5 e 8. Sua astúcia se manifesta de muitas formas, manipulando ideologias, distorcendo valores, instigando vaidade e estimulando a cobiça. Jesus o chama de pai da mentira, João 8 e 44, pois toda mentira tem origem nele. O objetivo do diabo é afastar a humanidade de Deus, obscurecendo a fé e destruindo a comunhão com o Criador. Em 2 Coríntios 11 e 14, aprendemos que Satanás se disfarça de anjo de luz, o que significa que seu engano frequentemente parece bondoso.
Ele usa religiões falsas, filosofias humanistas e até sistemas políticos para construir falsas esperanças. O homem é enganado com a ideia de que pode ser feliz sem Deus ou criar seu próprio caminho espiritual. Isso é o mesmo engano de sempre. Sereis como Deus. Gênesis 13:5. A corrupção das igrejas e a urgência da vigilância cristã. O inimigo tenta infiltrar-se em todos os lugares, e quando encontra um espaço, ele domina corações. Muitas igrejas se corrompem ao se afastar da pregação da palavra de Deus, entregando-se a ensinamentos que agradam ao público, mas não promovem transformação espiritual. Quando isso acontece, a casa de Deus perde sua essência, deixando de ser a coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 13:15. O inimigo busca alimentar apenas o que agrada à carne, e quando não há alimento espiritual sólido, o rebanho perece. Precisamos lembrar que não estamos sozinhos nesta batalha. Jesus intercedeu por nós e nos concedeu armas espirituais para resistir. Efésios 6 e 10 de dezembro. No nome de Cristo há poder. O diabo e seus demônios tremem diante dele. Mesmo com seu engano, Satanás não é onipotente nem onipresente. Ele é um ser criado, derrotado na cruz. Colossenses 2 e 15. Embora ele ainda tente levar vidas ao pecado até o juízo final, seus dias estão contados. No livro de Apocalipse, o último da Bíblia, vemos o cumprimento do plano redentor de Deus e os eventos finais. O apóstolo João recebe visões de juízos divinos, a manifestação do anticristo, o falso profeta, a grande tribulação e, por fim, a volta gloriosa de Jesus. O conteúdo é vasto e simbólico, mas a mensagem central é clara. Cristo reina e, no final, julgará o mal de forma definitiva. Apocalipse 13 descreve a aparição das duas bestas. A primeira, que sai do mar, associada ao governo mundial e vista como anticristo. A segunda, que sobe da terra, identificada como falso profeta. Este último engana as pessoas realizando sinais miraculosos, como fazer fogo descer do céu. Isso se alinha à advertência de Jesus em Mateus 24 e 24, onde ele alertou sobre falsos cristos e falsos profetas que fariam sinais para enganar até os escolhidos. A segunda besta leva os humanos a adorar a primeira, criando um cenário de engano global. Muitos teólogos acreditam que o falso profeta pode aparecer como um Messias, atraindo multidões desinformadas. O engano será colossal, com o anticristo exercendo poder político e o falso profeta agindo na esfera espiritual, unindo as religiões para adorar o homem da iniquidade. Apocalipse também fala da ira de Deus sobre os que se recusam a se arrepender. Vemos pragas, conflitos e catástrofes, mas também esperança para aqueles que guardam o testemunho de Jesus. No capítulo 19, Cristo volta em glória, derrotando a besta e seus exércitos e estabelecendo seu reinado eterno. Esse é um futuro certo. O reinado de Cristo prevalecerá, e aqueles que confiam nele reinarão com ele para sempre. Apocalipse 22. Saber sobre os eventos proféticos não é motivo de medo, mas de vigilância. Jesus nos alertou sobre guerras, fomes, pestes e perseguições em Mateus 24, mas garantiu que os que perseverarem até o fim serão salvos. Mateus 24 e 13. A perseverança é uma fé ativa que não desiste, mesmo diante de grandes desafios. O Senhor nos chama a ser bons mordomos do tempo que nos é dado, para que não sejamos surpreendidos como o rico e insensato. Quem lê os evangelhos e o Apocalipse percebe que Deus não nos deixou às cegas. Ele revelou com antecedência os eventos futuros para que não sejamos pegos de surpresa. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, Jesus compara o reino dos céus às jovens esperando o noivo. 5 eram prudentes, mantendo azeite em suas lâmpadas, e 5 eram tolas, ficando sem óleo. As prudentes entraram para as bodas, e as tolas ficaram de fora, um claro alerta para a vigilância constante. Vigiar significa manter nosso coração na palavra, em oração e comunhão, resistindo às tentações e ao desânimo. Quando vemos o mal se multiplicando, o crente tem a promessa de que, mesmo no vale da sombra da morte, Deus estará com ele. Salmo 23 e 4. Cristo disse que no mundo teríamos aflições, mas nele teríamos paz. João 16 e 33. Não sabemos o dia nem a hora de sua volta, mas sabemos que ele voltará. Por isso, cada geração de cristãos vive com a expectativa de sua volta a qualquer momento, o que nos leva a refletir sobre nossa conduta e a viver em santidade, não por medo, mas por amor, sabendo que ele nos amou primeiro. 1 João 4 e 19.
Apocalipse 13 também fala da marca da besta, um sinal na mão ou na testa, sem o qual ninguém poderá comprar ou vender. Há debate sobre o que exatamente isso representará, mas a chave é que haverá um controle econômico tão grande que quem não se submeter ao sistema não conseguirá negociar. Esse cenário, que antes parecia distante, hoje não parece tão impossível com os avanços tecnológicos, a globalização e a inteligência artificial. O ambiente atual está propício ao surgimento de uma liderança mundialmente aceita, oferecendo um pacto de paz e prosperidade. Este líder será o anticristo, mas o essencial é que a questão não é a tecnologia em si, mas a submissão ao poder que se opõe a Deus. Muitos poderão aceitar essa marca para manter seu estilo de vida, repetindo o erro do rico insensato, que só pensava em celebrar e desfrutar de bens, permanecendo firmes em Cristo e a esperança da sua volta. Aqueles que estão firmes em Cristo não se dobrarão, mesmo que isso custe sua liberdade ou até a própria vida. O valor de nossa alma é incomparável a qualquer prazer terreno, e Jesus nos ensina que é melhor perder tudo aquilo que comprometer nossa eternidade. A profecia sobre a marca da besta não é uma ameaça sem fundamento, mas um aviso divino. Se a Bíblia nos diz que haverá um tempo em que as pessoas serão pressionadas a aceitar tal sinal, devemos estar preparados. O espírito do anticristo já está agindo no mundo, moldando a sociedade para aceitar imposições que nos afastam de Deus. Esse é um processo gradual, onde as pessoas se acostumam a perder sua liberdade em troca de conveniência. Quando a opressão verdadeira chegar, muitos já estarão espiritualmente desarmados. Antes mesmo de o anticristo surgir como figura, seu espírito já se manifesta. O apóstolo João nos alerta que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, 1 João 4:3. Esse espírito se opõe a Cristo, seja negando quem ele é, seja distorcendo a fé cristã ou promovendo ideologias que contradizem a palavra de Deus. Já podemos ver a sociedade se afastando dos valores cristãos, onde o que antes era considerado pecado é agora celebrado, e o que era honroso motivo de zombaria. Essa inversão de valores é reflexo do espírito do anticristo. Ele trabalha para preparar o caminho para a vinda do homem da iniquidade, de modo que, quando ele for revelado, muitos já estarão prontos para segui-lo. Seguir o anticristo não será apenas admirar um líder político, mas abraçar um sistema que rejeita a Deus. Esse movimento de rebeldia cresce, especialmente entre aqueles que não têm raízes na palavra, como crentes superficiais e sem conhecimento bíblico, que acabam sendo presas fáceis do engano. Muitos são atraídos por falsos profetas que pregam prosperidade terrena, mas não falam sobre arrependimento. Outros se afastam da congregação por decepções e mágoas, ficando isolados e vulneráveis, o que facilita a ação do espírito maligno. Contudo, há uma igreja firme, que não se dobra nem negocia sua fé. Em todas as épocas, Deus preserva um remanescente fiel, como fez nos dias de Elias, 1 Reis 19:18. Esses servos, firmados na verdade bíblica, não serão enganados. Por isso, é essencial estudar as Escrituras, manter comunhão com irmãos comprometidos e cultivar uma vida de oração. Somente assim poderemos resistir às trevas que se avolumam, mantendo viva a esperança em Cristo. Em Mateus 24, Jesus fala de um tempo de angústia, a grande tribulação, e muitos se perguntam se a igreja passará por ela ou será arrebatada antes. Independentemente da posição, sabemos que haverá perseguição e sofrimento. Será um período de provas severas, onde a fidelidade de cada crente será testada. A injustiça e a violência crescerão, e muitos esfriarão no amor. Mateus 24:12. No entanto, esse tempo não será eterno. Ele antecede a volta gloriosa de Jesus, quando ele virá para estabelecer seu reino. O anticristo buscará se exaltar e exigir adoração. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Mas o verdadeiro rei virá para reivindicar seu trono e julgar as nações. A volta de Cristo não deve nos causar desespero, mas nos impulsionar a um fervor missionário, pois muitos clamarão por respostas. Se estivermos preparados, a igreja poderá apontar para o Evangelho e trazer salvação em meio ao caos. Apocalipse 7 descreve uma grande multidão que, vindo da grande tribulação, lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de sofrimento, a graça de Deus se manifesta para aqueles que buscam. É hora de nos prepararmos, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente.
Devemos nos alimentar da palavra de Deus para estarmos sólidos em Cristo e resistirmos às pressões que surgirão. A salvação está mais próxima do que nunca, Romanos 13:11. E aqueles que estão enraizados no Senhor permanecerão firmes, mesmo nas tribulações. A Bíblia é clara, Jesus voltará. Ele prometeu. Assim como o viste subir ao céu, ele virá da mesma forma. Atos 1:11. Essa é a nossa bendita esperança, Tito 2:13. Ele não voltará mais como humilde carpinteiro, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para governar com poder e justiça. Filipenses 2:10. A volta de Cristo será a consumação do plano de redenção, quando ele estabelecerá um reino de paz e glória, e todo o mal será julgado. Para nós, é motivo de alegria, mas para os incrédulos será grande terror. Apocalipse 6:15-17. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Apocalipse 19:20. E Satanás também será derrotado para sempre. Apocalipse 20:10. A restauração de todas as coisas se cumprirá, e a nova Jerusalém descerá do céu, sem mais dor, morte ou pranto. Apocalipse 21:4. É o fim da história do pecado. Enquanto esperamos, somos embaixadores de Cristo na terra, proclamando o Evangelho. 2 Coríntios 5:20. A influência cristã no mundo e a vigilância espiritual. Ser sal e luz no mundo não significa nos isolarmos, mas, sim, influenciar com a mensagem do reino de Deus. Quando Cristo retornar, que ele nos encontre servindo com fidelidade, assim como o servo vigilante que aguardava seu Senhor. Mateus 24:45-46. Com tantas revelações sobre os últimos dias, é fácil ficarmos confusos, como Pedro mencionou em sua segunda carta. Ele observou que muitos zombam e questionam se o Senhor realmente voltará. 2 Pedro 13:4. Mas Pedro nos esclarece que Deus não demora em cumprir sua promessa. Ele é paciente, querendo que todos se arrependam e não pereçam. 2 Pedro 13:9. Contudo, esse dia virá repentinamente, como um ladrão, e devemos nos questionar sobre o tipo de pessoas se devemos ser sabendo disso. A resposta é clara. Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e acelerando a vinda de Deus. 2 Pedro 13:11-12. A santidade não é um acessório opcional para o cristão, mas uma parte essencial do seu testemunho. É estar separado do pecado e consagrado para servir ao Senhor. A piedade envolve ter o coração voltado para Deus, refletindo seu caráter e seu amor em tudo o que fazemos. Pedro também reforça a importância de permanecermos firmados nas Escrituras, já que há muitos que distorcem a palavra e levam outros ao erro. 2 Pedro 13:15-16. Sem a base sólida das Escrituras, corremos o risco de sermos facilmente enganados. Quem não conhece a verdade cai no engano, e o diabo faz de tudo para impedir que o cristão estude e medite na palavra. É tempo de crescer espiritualmente e amadurecer na fé, pois quem permanece na superficialidade do cristianismo não resistirá às tempestades que virão. O conselho de Pedro é claro: crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. 2 Pedro 13:18. Crescer nesse conhecimento não significa acumular informações, mas viver em comunhão com Deus, obedecendo aos seus mandamentos e praticando o amor que ele manifestou em Cristo. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos chama a vestir a armadura de Deus, uma metáfora poderosa para mostrar que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. O capacete da salvação protege nossa mente, lembrando-nos de quem somos em Cristo. A couraça da justiça protege o coração, nos assegurando de viver retamente. O cinto da verdade nos liberta das mentiras do inimigo, enquanto os calçados do Evangelho nos preparam para anunciar a paz. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa única arma ofensiva. A oração, no entanto, permeia toda essa armadura. Efésios 6:18. Pois sem uma vida de oração, a armadura não se sustenta. Resistir ao mal nos dias maus é essencial, e a resposta bíblica para quem quer evitar o engano é simples. Permaneça firme na palavra, ore sem cessar, mantenha o coração puro e viva em comunhão com outros crentes. A armadura de Deus não deve ser algo que vestimos apenas aos domingos, deve ser nossa postura diária. Não podemos dar espaço ao inimigo. Cada brecha pode se tornar uma porta de ataque. Por isso, a santidade não é opcional.
Resistir ao diabo faz parte do nosso chamado, e o poder para essa resistência vem do Espírito Santo, não da nossa própria força. Jesus já triunfou na cruz e nos convida a participar dessa vitória ao viver sob sua autoridade. Colossenses 2:15. Em Apocalipse 3, Jesus envia mensagens para 7 igrejas da Ásia, cada uma com uma instrução específica. À igreja de Laodiceia, ele diz: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente." Apocalipse 13:15. Essa igreja se via rica e independente, mas, na verdade, era pobre, cega e nua. Jesus a repreendeu pela indiferença e a convocou ao arrependimento, para voltar a fervilhar na fé. Este exemplo histórico serve de alerta para nós hoje. A mornidão espiritual é perigosa, pois não nega fé, mas também não a vive intensamente. Ficar em um meio termo, achando que tudo está bem, é um risco. Jesus deixa claro que essa postura é repulsiva para ele. Apocalipse 13:16. Devemos escolher: ou nos entregamos de coração ao Evangelho, ou corremos o risco de sermos rejeitados. A mornidão surge quando nossa comunhão com Deus esfria. As distrações e preocupações do mundo tomam o lugar da oração, do jejum e da meditação na palavra. O resultado é uma fé morna, incapaz de enfrentar os desafios e enganos do inimigo. Nesse estado, o crente não gera frutos espirituais e não busca a santidade, vivendo apenas um cristianismo de fachada. Contudo, há esperança para quem desperta. O mesmo Jesus que repreendeu Laodiceia está batendo a porta, querendo cear conosco e restaurar nossa intimidade com Ele. Apocalipse 13:20. A solução para a mornidão é voltar ao primeiro amor, como foi aconselhado à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4. Deus deseja que vivamos com fervor, comprometidos com Ele. A santidade não se limita a atitudes externas, mas envolve um coração transformado. Sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15-16. A verdadeira segurança, Cristo e a realidade do juízo final. Embora possamos desfrutar dos frutos do nosso trabalho, nunca devemos nos iludir achando que isso garantirá nossa alma. Se o Senhor não estiver conosco, de nada adianta. A palavra de Deus é clara. Apenas Ele pode nos conceder a vida eterna. O alerta de Cristo é direto. Não podemos controlar o momento do nosso último suspiro. A parábola do rico insensato, Lucas 12:20, ilustra essa verdade, mostrando como a arrogância humana não resiste ao sopro divino que toma nossa alma. O homem acreditava que seus bens o garantiriam uma vida longa, mas Deus o chama de louco e lhe faz a pergunta crucial: e o que tens preparado para quem será? Essa pergunta ressoa por toda a história, lembrando-nos que tudo o que acumulamos na terra ficará para trás. Fomos avisados, mas nem todos ouvem. Uma das táticas do diabo é fazer com que as pessoas acreditem que não há juízo após a morte. Porém, a Bíblia deixa claro que isso não é verdade. Hebreus 9:27 nos lembra que todos morrem uma única vez, em seguida, vem o julgamento. Não há reencarnação ou segunda chance. Esse juízo será feito por Jesus, conforme João 5:22-23, o qual foi designado pelo Pai como juiz. Essa realidade nos incomoda, pois exige que tomemos responsabilidade por nossas ações. Se há juízo, então existe uma lei moral superior à qual devemos ou não obedecer. Em Romanos 14:12, lemos que cada um dará conta de si mesmo a Deus, sem poder culpar os outros ou as circunstâncias. Tudo o que fazemos em segredo será trazido à luz. Essa verdade deve gerar temor e reverência, mas o mundo muitas vezes zomba dessa ideia, considerando-a antiquada. No dia do juízo, muitos alegarão ter feito grandes obras em nome do Senhor, mas ouvirão a terrível resposta: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus 7:23. Isso revela que não basta apenas parecer piedoso ou realizar atos religiosos. O que importa é um relacionamento genuíno com Cristo, com fé obediente e um coração transformado. O diabo tenta que as pessoas posterguem o arrependimento, levando-as à perdição. Se compreendermos a seriedade do juízo final, mudaremos nossas prioridades, buscando reconciliação com Deus por meio da obra de Jesus na cruz. Ele, que não tinha pecado, tornou-se pecado por nós, para que fossemos justificados. 2 Coríntios 5:21.
Este é o único meio de escapar da condenação, pois não há salvação em outro nome. Atos 4:12. Por que, então, ignorar essa verdade? O diabo mantém esse engano ativo, levando as pessoas a confiar nas riquezas. Em 1 Timóteo 6:10, lemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse versículo não condena o dinheiro em si, mas a idolatria que é criada ao redor dele. Quando as riquezas se tornam nosso refúgio e alicerce, passamos a buscar segurança no que é temporário, como o rico insensato na parábola de Lucas 12. Em Salmo 49, somos lembrados de que o homem não pode resgatar a vida de seu irmão ou mesmo a sua própria com riquezas, pois o preço é muito alto. Nenhum valor monetário pode nos salvar da morte ou nos garantir a salvação. Mesmo assim, o diabo fomenta a cobiça, fazendo-nos crer que, se tivermos mais, seremos poderosos e invencíveis. Isso é uma falsa sensação de controle. Quando a morte chega, de nada adianta ter cofres cheios de ouro. Jesus conversou com o jovem rico sobre este tema, Marcos 10:17-27. Embora o rapaz seguisse os mandamentos, ele não conseguiu desapegar de suas riquezas para seguir Jesus. Isso mostrou que seu coração não estava verdadeiramente em Deus. As posses não são más, mas se tornam um obstáculo quando ocupam o lugar que deveria ser de Cristo. Por isso, Jesus declarou: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Existe também um esforço contínuo do inimigo para distorcer a teologia cristã, transformando numa busca incessante por bens materiais, fazendo com que o dinheiro seja considerado sinal de espiritualidade. Essa pregação seduz muitos, mas afasta do verdadeiro discipulado, que é negar a si mesmo e tomar a cruz. Lucas 9:23. Precisamos manter o foco em Cristo, não no acúmulo de bens. O mundo oferece várias formas de falsa segurança, como o sucesso profissional, a estabilidade financeira, os relacionamentos e a reputação social. Embora esses aspectos sejam legítimos, eles não podem substituir o alicerce que somente Deus provê. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127:1. Isso é vital. Podemos construir grandes empreendimentos e carreiras, mas sem o Senhor, tudo é em vão. A Bíblia conta histórias de poderosos reis que confiaram em si mesmos e caíram, como Nabucodonosor, que se vangloriou de Babilônia e perdeu a razão até reconhecer a soberania divina. Herodes, por sua vez, aceitou ser louvado como Deus e foi ferido por um anjo. Essas histórias mostram como a falsa segurança alimentada pelo orgulho leva à queda. O diabo tenta nos convencer de que seremos fortes e protegidos se tivermos poder, influência ou riquezas, mas isso não nos protege da morte ou do juízo divino. O profeta Jeremias nos adverte: maldito o homem que confia no homem e faz a carne seu braço. Jeremias 17:5. Essa exortação ainda é válida hoje. Todos os sistemas humanos podem cair, mas quem confia no Senhor permanece firme, como uma árvore plantada junto às águas. Jesus prometeu que quem ouve suas palavras e as práticas será comparado a um homem que construiu sua casa sobre a rocha. Quando as tempestades, as inundações e os ventos vierem, a casa não cairá. Mateus 7:24-25. O propósito eterno, encontrando a paz em Cristo e a urgência do tempo. Em Cristo, encontramos a verdadeira paz, aquela que transcende qualquer entendimento humano. Ele é o governante de nossa história, conduzindo-nos ao triunfo, mesmo em meio ao sofrimento. Muitas vezes, vivemos como se o tempo fosse limitado, adiando conversas importantes, postergando reconciliações e planejando buscar a Deus apenas depois de conquistar o que desejamos. Esse tipo de atitude reflete uma falsa crença de que o tempo é infinito. No entanto, a palavra de Deus ensina o oposto. Em Jó 7:6, a vida é comparada a um fio curto, destacando a transitoriedade da nossa existência. Diversos versículos reforçam a brevidade do nosso tempo na terra. O Salmo 90, por exemplo, lembra-nos que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Salmo 94, mostrando que, em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui é insignificante. Por isso, somos chamados a aproveitar cada momento, redimindo o tempo, pois os dias são maus. Efésios 5:16. No entanto, isso não significa agir apressadamente, mas sim com sabedoria. Por quê, então, há tanta procrastinação em relação às questões eternas?
O diabo nos convence de que sempre haverá um amanhã, mantendo-nos na mentalidade do depois eu resolvo. Isso adia decisões cruciais. E, quando menos esperamos, o tempo se esgota, a velhice chega ou a morte nos surpreende. Jesus nos ensinou a importância de estar preparados, como na parábola das 10 virgens, onde 5 ficaram despreparadas e foram excluídas, Mateus 25 e 1:13. A ilusão de que o tempo é infinito destrói sonhos, principalmente a chance de viver plenamente com Deus. Muitas pessoas passam décadas lutando por status e bens materiais, mas no fim, percebem que não investiram em algo eterno, questionando o propósito da vida. Se tivessem ouvido o chamado de Deus antes, teriam experimentado um propósito maior. No entanto, enquanto a vida ainda existe, há esperança. Basta que se voltem para o Senhor com sinceridade. Uma das táticas mais sutis do inimigo é usar distrações. Ele não precisa que todos se tornem ateus ou satanistas. Basta que fiquem tão ocupados com coisas passageiras que não tenham tempo para refletir sobre a eternidade. Hoje, as redes sociais, aplicativos e ofertas de lazer podem manter as almas entorpecidas. A Bíblia nos adverte: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25 e 13. Vigiar significa manter atenção intencional, pois o diabo trabalha para que fiquemos espiritualmente adormecidos. Se estivéssemos alertas, haveria quebrantamento, arrependimento e clamor por misericórdia. Mas, como nos dias de Noé, todos seguem distraídos, ocupados com coisas temporais. Embora possamos trabalhar, estudar e aproveitar os recursos dessa vida, não devemos perder o foco. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus 6 e 33. Isso não significa abandonar nossas responsabilidades, mas colocar Deus em primeiro lugar. Quando a distração toma conta, paramos de ler a palavra, orar e servir aos outros. Aos poucos, a chama da fé se apaga, exatamente o que o inimigo deseja. A Bíblia frequentemente nos chama de estrangeiros e peregrinos. Em Hebreus 11, lemos sobre heróis da fé que viveram como se não pertencessem a este mundo, pois aguardavam uma pátria celestial. Abraão, por exemplo, deixou sua terra natal para seguir a promessa de Deus, vivendo em tendas e sem possuir o local prometido, mas ele olhava além, esperando por uma cidade com fundamentos eternos. Hebreus 11, 9 e 10. Esse senso de peregrinação é essencial para não cairmos nas armadilhas do diabo. Quem sabe que está de passagem não se apega demasiado ao que é terreno. Como está escrito em 1 Coríntios 7, 31, use o mundo, mas não se prenda a ele. Nossa esperança está na cidade celestial, não nas estruturas passageiras. O rico e insensato viveu como se fosse eterno, mas o cristão vive com a consciência de que sua pátria está nos céus. Quando assumimos a identidade de peregrinos, vemos nossa vida como missão. Fomos enviados para brilhar a luz de Cristo no mundo, anunciando a boa nova, ajudando os outros e mantendo a santidade. Jesus orou para que não fossemos retirados do mundo, mas guardados do mal. João 17, 15. Estamos aqui com um propósito. O maior deles é exaltar o nome de Deus e alcançar vidas para o seu reino. Ao adotar essa postura de peregrino, podemos enfrentar qualquer situação. Sabemos que as dificuldades são temporárias, e com Cristo somos capazes de passar por elas. Como Paulo disse em Filipenses 4 e 12, tenho aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Nada se compara à herança que nos aguarda. Quando esta vida terminar, não cessaremos de existir. O que deixaremos para trás são apenas bens materiais, enquanto avançamos para a plena comunhão com o Pai. Diante de tudo isso, como devemos nos preparar? A Bíblia responde de maneira simples e clara: arrependa-se, creia em Cristo, viva em santidade e persevera até o fim. Marcos 1 e 15. O arrependimento genuíno transforma a trajetória de vida, não se limitando a lamentar os erros, mas buscando mudança. A verdadeira fé se apega à obra consumada na cruz, reconhecendo que Jesus é o único caminho para a reconciliação com Deus. João 14, 6. Além disso, a santidade não é negociável. Ela exige rejeitar o pecado e buscar a transformação diária pelo Espírito Santo. Gálatas 5 e 16. Para permanecermos firmes, precisamos da palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Somente assim poderemos construir uma vida sólida e segura. O caminho da perseverança e comunhão com Cristo.
A oração não deve ser apenas um ritual vazio, mas uma verdadeira comunhão com Deus, onde nos conectamos com Ele em espírito e em verdade. A perseverança também é fundamental em nossa jornada cristã, pois as lutas são inevitáveis, as tentações virão e o mundo zombará da nossa fé. O cristão perseverante não se desvia, mas continua sua caminhada, confiando na força que vem do Senhor. Como Cristo afirmou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Se ele venceu, nós também podemos vencer pela fé em seu nome. Outro aspecto importante da nossa preparação é viver em comunhão com outros crentes. A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, e nela somos edificados, consolados e corrigidos. Aqueles que se isolam tornam-se mais vulneráveis aos enganos e fraquezas espirituais. Precisamos uns dos outros para crescer, compartilhar nossas dores, celebrar vitórias e manter a esperança viva até o grande encontro com o Senhor. Este é o ponto onde a narrativa termina, mas nossa caminhada continua. Como você responderá ao chamado de Deus? Continuará como rico e insensato, acumulando riquezas que se perdem, ou buscará ser rico para com Deus? O diabo tenta nos manter confortáveis nas coisas efêmeras, cegando-nos para o fato de que, um dia, prestaremos contas ao Criador. No entanto, a palavra de Deus nos revela a verdade e nos convida ao arrependimento e à fé em Jesus. A jornada cristã não é fácil. Enfrentamos tentações, dúvidas e dificuldades, mas contamos com a graça divina. O mesmo Senhor que começou a boa obra em nós a completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Por isso, não caminhe sozinho. Entregue sua vida totalmente a Cristo, mergulhe em sua palavra, busque a orientação do Espírito Santo e mantenha comunhão com outros que amam o Senhor. O fim de tudo não será o fim, mas o começo de uma eternidade ao lado de Deus ou distante dele. A escolha é sua. Deus não deseja que ninguém pereça. Ele provou seu amor por nós ao enviar seu Filho único para morrer pelos pecadores, Romanos 5:8. Agora, a decisão é nossa. Aceitaremos ou rejeitaremos esse sacrifício. Se crermos e vivermos para ele, teremos a vida eterna. Caso contrário, restará apenas a condenação. Não há motivo para adiar a eternidade, que já começou para muitos, mas muitos ainda não enxergam. Cristo está mais próximo a cada dia. Abra seu coração, abandone os enganos e entre na plenitude de um relacionamento real com o Senhor. Assim, quando aquele grande dia chegar, você será chamado para a glória eterna, ouvindo as palavras do Salvador. Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21.